Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum, vere panis filiorum, non mitendus canibus. In figuris presignatur, comis hac immolator, agnus pasque deputator, batur manna patribus. Bone pastor panis pere, Iesa nostri miserere, tu nos pace nos tuere, tu nos bona fac vivere, in terra viventium. Tu cui cunctasis et vales, qui nos pacis ec mortales, tu sibi commensales, coheredes et sodales, fac sanctorum civium. Amen. Escada do Céu, por São João Clímaco. A tradução é de João Mendes de Almeida Júnior, editor Eclésia, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram um livro. Caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-los. Os links estão todos no descritivo. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível tornar-se membro do canal ou comprar livros que serão aqui gravados através da lista de desejos da Amazon. Muito obrigada pela presença. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso faz diferença em termos de engajamento e conto, é claro, com a oração de todos vocês. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Capítulo 8. Da mortificação da ira. Assim como o fogo se apaga com a água, com as lágrimas se apaga a chama da ira e do furor. Assim como o fogo se apaga com a água, com as lágrimas se apaga a chama da ira e do furor. E por isso será coisa conveniente que, havendo tratado já do pranto, tratemos agora da mortificação da ira. A ambição é um apetite insaciável de honras e louvores, assim como, pelo contrário, a perfeita mortificação da ira é um insaciável desejo de desprezos, de maneira que, assim como a ira é apetite de vingança, assim a perfeita mortificação dela é desejo de ignomínia. Mortificação da ira é vitória e senhorio da natureza, não fazendo caso, nem dando pelas injúrias, virtude esta que se alcança com grandes suores e batalhas. Mansuetude é um estado constante e imóvel da alma, que persevera de uma mesma maneira entre os vitupérios e os louvores, entre a boa e a má fama. O princípio da mortificação da ira consiste em fechar a boca estando o coração turbado. O meio, em ter também quieto o coração com muito pequeno sentimento das injúrias. E o fim, em ter uma estável e fixa tranquilidade no meio dos encontros e sopros dos espíritos maus. Ira é a disposição para o ódio secreto, a qual procede da memória das injúrias arraigada no coração. Ira é desejo de fazer mal a quem nos ofendeu. Fúria é um arrebatado fogo e movimento do coração que dura pouco. A amargura de coração é uma desabrida paixão e movimento de nosso ânimo. Furor é uma acelerada paixão do ânimo que descompõe e desordena todo o homem por dentro e por fora. Assim como, em saindo o sol, fogem as trevas, em começando a propagar-se e estender-se suavíssimo odor da humildade,
desterra-se todo o furor e a amargura do coração. Alguns, sendo muito sujeitos à paixão da ira, são muito negligentes para curá-la. Não se lembram os miseráveis daquela ameaça da Escritura. No momento da ira está a perdição e sua queda. Assim como a pedra do moinho mói mais trigo em um momento do que a mão em um dia, assim esta furiosa paixão pode em um momento causar mais dano do que outras em muito tempo. Assim veremos também que um fogo soprado por grandes ventos faz maior dano quando se solta ao campo do que outro pequeno, ainda que dure mais tempo. Por isso, muita cautela deve haver contra esta desaforada paixão. Assim como uma pedra cheia de quinas se envolve-se e se esfrega com outras pedras, chega a degalçar-se e a despontar-se, perdendo aquela aspereza que tinha, assim também o homem irascível e áspero junta-se com outros homens ásperos e vive em companhia deles, de duas uma, ou amansar-se-á, ou fugirá às ocasiões de ira. E estas fugas serão o espelho da sua fraqueza e o incentivo para a humildade de seu coração. O furioso é um endemoniado voluntário, que, tomado da paixão e do furor, contra sua vontade cai e faz-se em pedaços. E digo contra sua vontade, porque o furor da paixão, quanto diminui o uso da razão, tanto impede a liberdade da vontade. Nada há que menos convenha aos penitentes do que o furor da ira, porque devendo ter a conversão acompanhada com suma humildade, esse furor é grandíssimo argumento de soberba. Se é certo que o termo da suprema humildade é não alterar-se em presença do ofensor, antes amá-lo com quieto e sossegado coração, assim também é certo que o termo do furor será quando, estando sós, nos embravecemos com palavras e gestos furiosos contra o ofensor. Se, como realmente é e se diz, o Espírito Santo é a paz da alma e a ira é a perturbação dela, com razão também se dirá que uma das coisas que mais fecham as portas do Espírito Santo e que mais depressa o fazem fugir depois de vindo é esta paixão. Como sejam muitos e cruéis os filhos da ira, um deles, conquanto adúltero e mau, ocasionalmente veio a ser proveitoso, pois vi alguns que, embravecidos com a ira, vomitando a causa do furor que de muitos dias tinham em suas entranhas concebida, foram aplacados pelo ofensor com penitência, humildade e satisfação, uma vez entendida a causa da sua indignação. E desta maneira o que o furor havia desmanchado, a virtude da humildade consertou, conforme o que está escrito: o varão irascível levanta contendas e o paciente aplaca as levantadas. E em outro lugar, a resposta branda amansa a ira e as palavras duras despertam o furor. Vi alguns que, mostrando por fora uma aparente longanimidade e mansidão, tinham arraigada a memória da injúria no íntimo de seu coração. Esse os tive eu por piores do que os manifestamente furiosos, porque assim, com esta maliciosa dissimulação, sujavam a pomba branca da simplicidade e da mansidão. Convém, pois, armar-nos contra esta serpente da ira, tanto mais quanto ela tem por auxiliar a nossa mesma natureza, do mesmo modo que a serpente da luxúria. Vi alguns tão inflamados do furor da ira que até perdiam o apetite e deixavam de comer, acrescentando assim, com esta desaforada abstinência, um veneno a outro veneno. Vi também alguns que, tomados desta paixão, entregavam-se aos deleites da gula, para com isso se consolarem da impossibilidade da vingança, caindo assim de um despenhadeiro em outro. Vi, porém, outros que, mais prudentes, como sábios médicos, tomaram refeição moderada e, ajudando-se desta natural consolação juntamente com a razão, despediram de si o sentimento, e disto tiraram muito fruto, para saberem daí em diante reger-se e não entregar-se à ira. Também o canto e a melodia moderada dos salmos amansa o furor, como o fazia a música de Davi quando Saul era atormentado.
Do mesmo modo, o desejo e gosto das consolações divinas desterra da alma toda a amargura e furor, assim como também desterra as consolações e deleites sensuais, pois este gosto celestial não menos aproveita contra o furor da ira do que contra os deleites da carne, dos quais muitas vezes o furioso não quer gozar por conservar-se em sua paixão. Convém muito que tenhamos repartidos e ordenados nossos tempos e determinado o que em cada um deles devemos fazer, para que, não achando lugar em nós a ociosidade e o fastio das coisas espirituais, não haja entrada para a ira e para outros inimigos. Estando eu, em certa ocasião, junto à cela de uns solitários, ouvi que estavam entre si altercando com grande furor e sanha, embravecendo-se contra certa pessoa que os havia ofendido, e rixando com ela como se a tivessem presente. Admoestei-os fiel e caritativamente a que não vivessem mais em soledade. Se não queriam de homens fazer-se demônios, tornando-se cruéis e apodrecendo com semelhantes paixões. Vi também outros amigos de comer e beber e de regalos, os quais, por outra parte, pareciam brandos, amorosos e mansos de condição, a ponto de terem alcançado fama de santidade. A esses, ao contrário, aconselhei que passassem a soledade, a qual só é cortar como navalha todas as ocasiões destes deleites e regalos. Se não queriam de criaturas racionais fazer-se brutos, dando-se a vícios próprios destes. Vi outros mais miseráveis que nem cabiam na companhia nem na soledade, aos quais aconselhei que de modo algum se governassem por si mesmos, e aos mestres deles benignamente admoestei que condescendessem com eles, deixando-os tempos na companhia, tempos na soledade, e ocupando-os ora em uns, ora em outros exercícios, com tal condição que, abaixada a cerviz, em tudo e por tudo, obedecessem ao seu governador. Aquele que é amigo de deleites faz dano a si, e quando muito, pode fazê-lo a outrem com um mau exemplo. Mas o furioso e irado, à maneira do lobo, muitas vezes perturba toda a manada, revolve toda a comunidade, ferindo e mordendo muitas almas. Grave coisa é estar perturbado o coração com o furor da ira. Como se queixava o profeta quando exclamava: "Turvam-se com furor meus olhos". Porém, mais grave coisa é quando a turbação do coração se acrescenta à aspereza das palavras. E, sobretudo, muito mais grave coisa é, e muito contrária a toda a monástica, angélica e divina conversação, querer satisfazer com as mãos o furor. Se quiseres tirar a palha do olho do outro, ou te parece a ti que a queres tirar, não a tires com uma viga na mão. Quero dizer, não queiras curar o vício de outro com palavras injuriosas e movimentos feios, mas com brandura e mansa repreensão. Pois o apóstolo não disse a seu filho Timóteo: "Açoita, fere", mas argui, roga, repreende com toda a paciência e doutrina. E se for necessário castigo de mãos, seja isso poucas vezes. E ainda não o deves fazer por ti, mas por mão alheia. Se atentamente observarmos, acharemos alguns que, sendo muito sujeitos à paixão da ira, são, por outra parte, muito dados a jejuns e vigílias e ao recolhimento da soledade. Isto é a astúcia do demônio, a fim de levá-los, sob a capa da penitência e do pranto, a exercícios desordenados, a fim de torná-los melancólicos e acrescentarem a matéria do furor. Se um lobo, como já dissemos, ajudado do demônio, basta para revolver e destroçar todo um rebanho, também um religioso muito discreto, como um vaso de óleo, ajudado do bom anjo, mudará a fúria da tempestade em serena tranquilidade e porá o navio a salvo. E sendo desta maneira exemplo e modelo de todos, receberá de Deus tão grande coroa por esta pacificação, quão grande castigo receberá o outro por aquela perturbação. O princípio deste bem-aventurado sofrimento consiste em sofrer ignomínias com dor e amargura da alma. O meio, em sofrê-las sem tristeza e amargura. E o fim, em tê-las por suma glória e louvor. Notei uma vez uma coisa miserável nos que estão sujeitos à ira.
Coisa essa procedia de uma secreta soberba de si mesmos, pois vinham depois a irar-se de puro corrimento, por se verem vencidos da ira. E maravilhei-me muito de ver como estes emendavam uma queda com outra queda, e tive lástima deles, vendo como perseguiam um pecado com outro pecado, e espantei-me tanto de ver tão grande astúcia nos demônios, que pouco faltou para desesperar de meu remédio. Se alguém, vendo-se dia a dia vencido da soberba, da malícia, da hipocrisia, deseja tomar as armas da mansidão e da paciência contra esses vícios, este tal trabalhe por entrar na oficina de algum mosteiro como quem entra em uma batagem ou lavanderia, e se quiser ser perfeitamente curado, busque a companhia dos religiosos mais rigorosos e ásperos, a fim de que, sendo ali vexado e provado com injúrias e trabalhos e disciplinas, e pisado e açoitado de seus prelados, fique a sua alma como um pano batido e limpo de todas as imundícies de pecados que tinha. E não é muito dizer que as injúrias e opróbrios são como um lavatório espiritual para as almas, pois mesmo na linguagem vulgar dizemos, quando injuriamos alguém, que o deixamos muito bem ensaboado. Uma é a mortificação da ira que procede da dor e penitência dos principiantes, e outra é a dos perfeitos. A primeira está atada com a virtude das lágrimas como com um freio, mas a outra está como uma serpente degolada com um cutelo afiadíssimo, isto é, com a tranquilidade do ânimo que, como rainha e senhora, tem subjugadas todas as paixões. Vi eu uma vez 3 monges que haviam sido ofendidos e injuriados, dos quais um reprimia a ira do coração com silêncio das palavras, o outro alegrava-se com a ocasião de merecimento que se lhe havia deparado, doendo-se ainda da culpa do ofensor. Outro, não considerando mais do que o dano do próximo, derramava muitas lágrimas. E assim era muito doce espetáculo contemplar esses 3 santos obreiros, a um dos quais movia o temor de Deus, ao outro o desejo do galardão, e ao outro tão somente a sincera e perfeita caridade. Assim como a quentura dos corpos enfermos, sendo uma, não procede de uma só causa, senão de muitas e diversas, assim o ardor e movimento da ira, e porventura também o das outras paixões, procederá também de muitas causas, e por isso não será de razão assinalar uma só regra para coisas tão várias, de sorte que cada um deve ordenar a medicina conforme a disposição e diligência do enfermo, conforme a anamnese. Nesta conformidade, o primeiro remédio será que trabalhe cada um por entender a causa da sua paixão, e conhecida a causa, ponha o cutelo à raiz e busque remédio assim de Deus como dos homens, isto é, do magistério dos varões espirituais. E os que desejam juntamente conosco filosofar nesta matéria, entrem em uma intelectual audiência semelhante à que se usa no século, onde sonham os juízes examinar e sentenciar os réus. E aí procurem inquirir as causas e efeitos destas paixões e o remédio delas. Seja, pois, atado este tirano com as cordas da mansidão e açoitado com a açoite da longanimidade. Seja pela caridade apresentado ao tribunal da razão e posto a tormentos, sejam-lhe feitas estas perguntas. Diz-nos, ó louco e torpíssimo tirano, os nomes dos pais que te geraram e dos teus malvados filhos e filhas, e também daqueles que te destroem e matam. Inquirido desta maneira, responderá assim: muitos são os que concorrem para minha existência, e o pai que me gerou chama-se orgulho. Minhas mães são a vanglória, a cobiça, a gula e algumas vezes a luxúria. Minhas filhas são a memória das injúrias, a inimizade, a porfia e a malquerença. Os adversários que agora me têm preso são a mansidão e a mortificação da ira. E quem está de alcateia contra mim é a humildade.